Mas para a gente explorar melhor como deve ser a gestão de Donald Trump no cenário econômico, vamos conversar agora com o pesquisador do Núcleo de Estudos dos Países do BRICS, da Universidade Federal Fluminense, o Lier Pires Ferreira. Professor, eu já começo te perguntando sobre quais devem ser as primeiras ações em relação à economia de Donald Trump. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, Maria Kobayashi, que nos acompanham também na bancada, e boa noite àqueles que nos assistem aí em todo o Brasil. Nós teremos aí mudanças importantes, algumas das quais já sinalizadas, né, pelos comentaristas da casa. Por quê? Porque quando Trump faz um discurso antiliberal protecionista, né, um discurso de que vai taxar, né, parceiros importantes como a China, né, como o Canadá e o México, que fazem parte do NAFTA, e mesmo países da União Europeia, ele sinaliza para um processo em que, por um lado, ele quer valorizar o produtor nacional, por um lado, ele quer valorizar, né, aquelas empresas que estão instaladas dentro dos Estados Unidos e gerando, portanto, riqueza, trabalho e renda dentro dos Estados Unidos. No entanto, ele tem que reconhecer que a taxação, né, de produtos estrangeiros, e os Estados Unidos é uma economia relativamente aberta, ou seja, onde existem, né, muitos produtos estrangeiros dentro do mercado disponível para o consumidor americano, ela deve gerar um pico de inflação bastante significativo. Além de tudo, boa parte daquilo que os Estados Unidos importam de outros países são produzidos por empresas americanas que estão situadas, né, em países estrangeiros. Essas empresas estão em diversas partes do mundo, estão no México, estão no Brasil, estão na China, estão na Europa, estão no Sudeste Asiático, enfim. Então, do ponto de vista econômico, estrito senso, esse discurso antiliberal, né, ele certamente terá o condão de produzir aí um pico de inflação, pelo menos nos primeiros momentos em que ele de fato for aplicado. Agora, o discurso do Trump tem uma série de outras questões, né, que nós certamente iremos explorar aqui no nosso debate. Bom, em relação às empresas, né, ele citou até mesmo de reduzir drasticamente os impostos corporativos de 21% para 15%. Mas como isso seria possível? Olha, ele pode fazer isso, né, imediatamente através de um decreto executivo. Além de tudo, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. O Trump que chega hoje à Casa Branca é um Trump muito mais poderoso do que aquele que governou entre 2017 e 2021. Não apenas pela experiência e não apenas pela magnitude da sua votação, né, ele ganha no voto popular, ele ganha no colégio eleitoral, né, ele massacra, na verdade, o candidato, a candidatura, né, democrata, tanto fazendo com que o Biden não apresentasse a sua reeleição, quanto triturando, né, a Kamala Harris no contexto eleitoral, mas ele também vem com maioria no Congresso, com maioria na Suprema Corte e com a máquina do partido nas suas mãos, coisa que ele não tinha naquele outro momento, né? Então, é um Trump muito mais poderoso, muito mais assertivo na sua capacidade de produzir políticas públicas nos mais diversos níveis. Agora, é óbvio, né, que nenhum poder é absoluto e ele vai enfrentar aí uma série de resistências, né? Abaixar imediatamente os impostos significa abrir mão de receita, né? E ele disse que vai compensar, por exemplo, em parte essas receitas, né, com tributos, né, os chamados impostos externos, que serão cobrados de países estrangeiros que atuam, né, com seus produtos no mercado americano. Mas, mais uma vez, isso tem um custo imediato, que é o repique da inflação. Então, assim, ao contrário do que os discursos políticos, né, são capazes de prometer, a realidade social, política e econômica, ela tem constrangimentos que não serão retirados pelos discursos, né, assertivos de Donald Trump, nem pela sua capacidade, né, de diálogo nas redes sociais. Professor, eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas para que possam fazer perguntas também. Nelson Kobayashi, Maria De Carli, começando pelo Nelson. Professor, muito boa noite, é uma honra conversar contigo mais uma vez. A pergunta é sobre o que esperar da relação Estados Unidos e China. Uma semana que nós tivemos, na semana passada, até uma ligação entre os presidentes, o agora presidente empossado Donald Trump e o Xi Jinping, e diante justamente desse discurso feito hoje na sua posse, um discurso protecionista, antiliberal, enfim, e que pode impactar essa relação com a sua concorrente global, se a gente pode dizer assim, a China. O que esperar dessa relação? Kobayashi, eu acho que você tem toda a razão quando você fala que o grande antagonista americano no mundo atual é a China. Na verdade, nós temos muito claro que nós vivemos hoje um momento de transição, né, hegemônica, uma
crise, né, digamos assim, uma transição geopolítica entre uma potência estabelecida, que são os Estados Unidos, e uma potência desafiadora, que é a China. O discurso do Donald Trump hoje foi um discurso que eu diria quase que um discurso de campanha, né? Ele basicamente sumarizou ali os grandes pontos que ele veio trabalhando ao longo da campanha, com um discurso messiânico de resgate do poder americano, né, da ambição americana. Ele falou essa palavra especificamente. Com relação à China, evidentemente, esse poder americano vai significar uma coisa de imediato, né? Uma guerra comercial com a China. Né? E uma guerra comercial que nós esperamos, Kobayashi, que não se desdobre em uma guerra armamentista, né? Porque aí aquele caráter de um protetor e pacificador que o próprio Trump, né, tanto colocou no seu discurso, poderá ir por água abaixo. Né? De cara, nós teremos uma guerra comercial, né? Nós teremos aí um momento de muita tensão, né, nessa relação entre China e Estados Unidos do ponto de vista econômico e comercial. Né? O TikTok e outras empresas chinesas que já operam no mercado americano certamente estarão aí sobressaltadas, mas nós sabemos que existem muitas empresas norte-americanas que produzem na China, não sabemos quantas delas deixarão de atuar no mercado chinês e regressando, né, à terra-mãe, à América. Mas a minha grande torcida, Kobayashi, é que essa guerra comercial, que me parece absolutamente inevitável, não se transforme numa corrida armamentista, porque isso seria um risco muito grande para todo o mundo. Antes de passar a palavra para a Maria, tem até um ponto que a nossa produção destacou sobre o que ele acabou de falar. O Donald Trump acabou de afirmar que vai revogar 80 decretos do Joe Biden. Realmente é uma quantidade significativa, né, professor? Olha, é uma quantidade bastante significativa, mas a minha preocupação não é nem tanto com os decretos que ele pretende revogar. Né? Alguns desses decretos vão atingir, por exemplo, populações LGBTQIA+, né? Ele foi muito claro em dizer que agora nos Estados Unidos não haverá políticas de inclusão e que há apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Isso poderá, por exemplo, impactar também populações negras e latino-americanas que se beneficiam, né, de alguns sistemas, entre aspas, que nós podemos chamar aqui de cotas, né, de proteção social. Então, assim, o Obamacare, né, o sistema de saúde, foi duramente atacado durante seu discurso, então nós também estamos acreditando aí que haverá reversões significativas do ponto de vista dessa política de proteção social. Agora, me preocupa, Davi e demais colegas de bancada, aquilo que está por vir. Né? A perspectiva, por exemplo, de que o canal do Panamá será retomado, né? A perspectiva, por exemplo, de que ele vai, digamos assim, que criar uma política imediata de deportação de milhões e milhões, né, de imigrantes. O Kobayashi acaba de falar, né, no seu comentário, eu estava assistindo aqui pouco antes de entrar no ar. Isso é impossível do ponto de vista fático imediato, mas isso pode nos gerar aí algumas imagens muito tristes, como, por exemplo, aqueles campos de concentração, né, que nós vimos logo no começo, né, do governo Trump, e que foram, temos que reconhecer, mantidos, inclusive, durante boa parte do governo Biden. Né? Então, assim, as imagens que podem se gerar a partir dos decretos que serão aplicados, não apenas da revogação daquilo que foi produzido pelo governo Biden, mas fundamentalmente daquilo que ele traz de novidade, isso sim pode impactar ainda mais, né, e tensionar ainda mais o cenário político interno e externo. Agora, o que o Trump tinha feito era de tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Joe Biden retornou e agora a nossa produção passou que o Trump acabou de afirmar imediatamente nós vamos retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, ou seja, em relação às questões climáticas, professor. A pauta ambiental foi uma das pautas mais atacadas, né? Então ela vai também ser reatacada nesse momento. Desculpa, Maria. Pode falar, Maria, por favor. Eu ia pegar o gancho na carona do David, porque justamente isso. Hoje o Trump anunciou também no seu discurso, né, a retomada da indústria de óleo, de petróleo e gás, e acho que isso vai em prol do desenvolvimento norte-americano, né, interno, né, de reindustrializar as possibilidades
são imensas, e esse é uma das prioridades que a gente vê aí nesse Trump 2. Diante desse cenário, né, de reversão do Acordo de Paris, que tem 6 anos, né, inclusive, assim, ele anunciou a saída do acordo, mas essa saída efetivamente se dará em 6 anos. Ou seja, se assumir um democrata que seja a favor do Acordo de Paris, pode ser que reverta também essa ordem do Trump. Mas, diante desse cenário, como é que você avalia, professor, essa diplomacia verde, como é que fica? Como é que fica essa indústria verde? Como é que fica nesse ano de COP, que o Brasil vai ser até, inclusive, o anfitrião? Como é que fica também a diplomacia Brasil e Estados Unidos nessa frente, sendo que o Brasil é um dos países, né, líderes nessa pauta? Bem, é muito importante a questão que vocês colocam, porque a questão ambiental está diretamente conectada à questão energética norte-americana. Por quê? Porque os Estados Unidos, embora tenham grandes reservas de petróleo e gás, boa parte dessas reservas, né, são reservas em campos de xisto, né, que exigem técnicas de fraturação que são altamente danosas ao meio ambiente. Então, assim, a produção de petróleo norte-americano, baseada na necessidade de uma segurança energética do país, né, algo que foi aprendido lá nos anos 70 com a primeira crise do governo, com a primeira crise do petróleo, né, ela vem sendo uma questão assim cada vez mais candente nos Estados Unidos, exatamente pelo alto potencial poluidor que a indústria de petróleo, né, principalmente no gás e petróleo de xisto, né, é capaz de impactar. Então, assim, Trump claramente deu vários sinais, né, ao longo desse discurso de posse, de que ele vai reverter a questão ambiental, né, vai reverter, inclusive, a política de produção de carros elétricos, né, que é uma das questões que impacta, por exemplo, um dos seus principais aliados, que é o Elon Musk, né, que é um dos grandes ícones na produção de carros elétricos do mundo, embora venha perdendo essa corrida para a China, né, para a produção de carros elétricos chineses. Então, assim, a pauta energética está ligada à pauta ambiental, e a pauta ambiental está ligada, né, à política externa norte-americana, com reflexos sobre o Brasil. Reflexos não apenas, né, do ponto de vista da COP30, que nós vamos realizar aqui, que certamente vamos acompanhar quais serão, né, as medidas efetivas, concretas, né, que Donald Trump vai produzir em relação à pauta ambiental, mas inclusive do ponto de vista comercial. Né, nós possivelmente teremos reversões importantes do ponto de vista das exportações brasileiras, né, que são exportações basicamente de commodities, soja, petróleo, minério de ferro, né, e o próprio aço, que é um produto semi-elaborado exportado por empresas brasileiras como a Gerdau, né, como a Companhia Siderúrgica Nacional, deverão sofrer reversões importantes. Então, assim, embora os Estados Unidos adotem uma postura cada vez mais imperialista, né, muito claramente de American First, né, quer dizer, os interesses americanos, né, se colocando coercitivamente sobre o conjunto do mundo, né, nós aqui teremos no Brasil um impacto significativo, e volto a dizer, não apenas na questão da agenda ambiental, da agenda verde, mas também na agenda econômica e comercial. E vamos ter que buscar alternativas, né, a esse mercado fechado norte-americano. Professor Lier Pires Ferreira, muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos aqui de diferentes pontos econômicos em relação a essa gestão de Donald Trump. Agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Davi, muito obrigado pelo convite, Maria, Kobayashi pela interlocução qualificada e aqueles que nos assistem, evidentemente, pela sua especial audiência. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.